da mãe, tirar uma semana para ver a mãe, ver os pais. E aqui estamos nós. Vocês me ajudem. Faz Photoshop lá depois. Vixe, tá difícil, hein, filha? Já foi, amém. Então tá bom. Glória a Deus. É interessante. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de níveis maiores. E é interessante que nós fomos chamados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor. E essa canção que nós cantamos, ela fala sobre pessoas improváveis, mas que foram escolhidas, foram separadas pelo Senhor. E nós fomos separados, nós nos colocamos nessa posição de improváveis, mas escolhidos do Senhor. Mas eu quero falar hoje um pouquinho, chamados para um nível maior. Há tempo que nós vemos falando isso, Deus vem liberando palavras sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, que nós vamos avançar, que nós vamos crescer, que nós vamos alargar as tendas. É tempo de alargar as tendas, carioca, é tempo de avançar, é tempo de conquista, é tempo de avanço. Mas nós precisamos, Deus te abençoe, filha. Mas nós precisamos entender. Eu falava com os intercessores domingo pela manhã, como um filho que vai aprender a tirar carro, tirar sua carta, dirigir carro. De início o pai não libera o carro, o pai vai ensinando pouco a pouco, o pai vai orientando como que troca a marcha, como que liga, vai falando dos defeitos que pode dar, vai falando como se comportar nas ruas, e pouco a pouco vai ensinando. Aí vem o instrutor da escola, que vai acabar as orientações, para que o filho assim possa dirigir, para que assim o filho possa pegar o carro, para que assim o filho possa estar caminhando com o seu carro. E Deus vem nos alertando, Deus vem nos preparando, Deus vem nos ensinando. O pai não solta o carro logo de cara para o filho, e Deus não vai dar tudo de uma vez para nós, se nós não estivermos preparados para receber aquilo que Ele tem para nós. E o Senhor vem falando conosco, o Senhor vem liberando palavras, que Ele vai levar a nossa igreja num nível maior, que Ele vai levar nossas vidas para um nível maior, que o Senhor é tempo de alargar as tendas. Glória a Deus. Quando nós recebemos essas palavras, nós ficamos alegres, nós festejamos, oh glória, a promessa vai se cumprir, oh glória, nós vamos crescer, nós vamos avançar. Mas quando nós pensamos, e quando nós falamos de nível maior, logo nós pensamos também em um lugar mais de destaque, uma posição que a sociedade vai nos ver, uma posição que a cidade vai nos conhecer, que a cidade vai nos reconhecer. Mas nós precisamos entender que a matemática de Deus é diferente da nossa, o olhar de Deus é diferente do nosso. Se nós almejamos crescer, se nós almejamos um nível maior, se nós almejamos subir um degrau, se nós almejamos ir numa dimensão maior de intimidade com Deus, primeiro a gente tem que diminuir, a gente tem que se doar, a gente tem que se entregar ao Senhor, porque a matemática de Deus não é a matemática do mundo. Como assim, meu irmão? É diferente, a matemática de Deus é diferente da minha e da sua. Se você quer ganhar, você precisa perder. Você quer ganhar a vida, você tem que perder a sua vida e entregar a sua vida para Cristo e deixar Ele governar a sua vida, para que você possa ganhar lá na frente. Se você acha que você está forte, é aí que você está fraco. Mas se você reconhece as suas fraquezas, se você reconhece que sem Ele você não consegue, se você reconhece que sem Ele você não caminha, se você reconhece que é só Ele que te orienta, se você reconhece que é Ele que te sustenta, se você reconhece que é Ele que te dá o fôlego de vida toda manhã, se você reconhece que é Ele que te coloca de pé, se você reconhece que sem Ele você não consegue dar um passo, é aí que você está forte, é aí que você está se posicionando, porque não é com a tua força, não é com o teu caminhar, é Cristo que te carrega, é Cristo que te guarda, é Ele que te leva a viver níveis maiores. Nós precisamos reconhecer que há um Deus que olhou para nós, nos chamou, nos escolheu, nos separou. Ei, meu irmão, reflita, feche os teus olhos um pouquinho e reflita. O dia que você aceitou a Cristo, como que estava a sua vida?
como que você estava vivendo. E mesmo assim Ele te amou. Mesmo assim Ele te resgatou. Mesmo assim Ele cuidou de você. Agora você está aqui, está limpo, sarado, curado. Mas o vento sopra, a tempestade aparece. Ah, Deus se esqueceu de mim. Ei, meu irmão, se Deus olhou para você naquele tempo, se Deus olhou para você naquele estado que você estava, por que que Ele vai virar as costas para você hoje? O nosso Deus não é homem que chama hoje e abandona amanhã. Se Ele te escolheu, se Ele te separou, Ele vai contigo até o fim. Ele não quebra a aliança, Ele não quebra a promessa. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Eu e você, nós quebramos promessas. Eu e você, nós recuamos. Eu e você, às vezes nós falhamos, mas Ele permanece fiel na sua palavra. Ele permanece fiel na sua palavra. Nós precisamos entender e reconhecer que nós precisamos dEle, que é Ele que é a nossa força, é Ele que é o nosso sustento, é Ele que é o nosso suporte, é Ele que é a nossa base, Ele é a nossa cobertura, Ele é tudo para nós, meu irmão. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, numa oração que Paulo está fazendo, e Deus vai lhe responder. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua grandeza. É isso que está na sua Bíblia? Não. Na Bíblia está: e disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. É ao contrário. É ao contrário do que essa sociedade prega hoje. A lógica de Deus, a visão de Deus é ao contrário do que a sociedade nos impõe. Então, se nós queremos, se nós somos chamados para um nível maior, temos que estar preparados para descer no mais profundo da intimidade, da adoração, do louvor, da oração, com intensidade. O Hélio falou sobre intensidade. Aqui nós temos que ser intensos na presença do Senhor. Oh, meu querido. Outrora a gente passávamos noite acordado. Aí vem para a casa do Senhor. Ei, meu irmão, você é livre. Cristo te libertou. Adora ao Senhor. Marcos capítulo 4. Quero ler do versículo 35 ao 41. Vou ler para adiantar. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: mestres, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? O texto que nós lemos vai dizer: naquele dia, sendo já tarde. O início desse dia, amanhã, à tarde, Jesus está na beira do mar, à beira da praia,
ensinando o povo, ensinando a multidão, orientando, falando através de parábolas, falando através das trazendo seus ensinamentos para o povo, trazendo as suas orientações para o povo, falando do reino para o povo. Ele estava ensinando o povo através de parábolas. E é tanta gente que Jesus sobe na beira do barco e passa o dia ensinando o povo, passa o dia orientando o povo. E ele dá uma ordem para os discípulos que estão no barco. Ei, quando chega no finzinho da tarde, ele fala: olha, nós precisamos ir para o outro lado. Passamos para o outro lado. Foi uma ordem de Jesus. Foi uma direção de Jesus. E talvez ali os discípulos, eles se preparam. E eles começam a ajeitar as coisas para entrar mar adentro. Mas se nós formos ler o que Jesus estava ensinando, o capítulo 4 de Marcos começa falando a respeito de semeadura. E Jesus está ensinando o povo a respeito de sementes, de plantio, de colheita. E de repente, depois que ele ensina sobre semear, ensina sobre colher, ele vai falar sobre luz, que a luz não pode ficar escondida, que a luz, aonde ela estiver, ela clareia, e ela tem que clarear. E consequentemente, ele vem falar sobre fé, que a fé, por menor que seja, no momento de aperto, ela tem que aparecer, ela tem que ser grande. E então os discípulos, eles passaram o dia ouvindo isso, eles passaram o dia escutando isso. E eles entram no mar afora, eles entram para atravessar o mar, sobre uma ordem de Jesus, sobre um comando de Jesus. E eles estão ali comentando talvez sobre os ensinamentos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando eles estavam no meio do mar, a tempestade se levantou, o vento foi contrário, as ondas se levantaram, as ondas começaram a entrar dentro do barco, e o barco começou a balançar para lá e para cá. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, independente do comando de Jesus, não quer dizer que você vai ter calmaria todo dia, que você vai ter calmaria no seu ministério, calmaria no seu chamado. O vento pode se levantar, e às vezes vai se levantar o vento, o barco vai balançar, o medo vai vir, as ondas vai começar a chacoalhar o barco para lá e para cá. Mas creia num negócio: se você está sob o comando de Jesus, o barco não afunda, a tua história não afunda, o teu ministério não acaba, a tua família não acaba, os teus projetos não acabam, meu irmão. Nós temos que entender isso. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. É momento de nós entendermos o que Jesus tem falado para nós. Faz 4 ou 5 anos que nós estamos nesse salão, e Deus está falando: é tempo de alargar as tentas, é tempo de ir para um novo nível, é tempo de crescimento, é tempo de avanço. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo, mas precisamos entender que Deus está nos fortalecendo, porque tem coisa nova chegando, tem coisa nova vindo, tem promessa de Deus para se cumprir nas nossas vidas. E nós precisamos acreditar que as palavras que foram liberadas, as promessas que foram liberadas, não foi do homem, mas foi de Deus. O vento pode soprar, o barco pode balançar, mas a promessa é de Jesus para as nossas vidas. A promessa é de Jesus. Depois de passar o dia ensinando, ele dá uma ordem: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. O mestre deu uma ordem, fez um pedido. Eles se prepararam. E Jesus vai aonde? Descansar. O que é que Jesus vai fazer? Foi deitar. Achou um cantinho lá no barco e deitou. Quietinho. E a palavra do Senhor vai dizer que ele estava dormindo. Tem irmão que faz uns barulhos estranhos dormindo, roncando, né? Mas o normal de dormir é o quê? Descanso, silêncio. Jesus estava em silêncio no barco. E quando o vento vem, o que os discípulos fizeram? Creio eu, baixa a vela, ergue vela, põe remo no mar, tira remo do mar, pega balde, joga a água para fora. E o barco balançando, e as ondas aumentando.
Porque se você for prestar atenção no texto, eles só chamaram Jesus quando o barco estava quase para afundar. E antes disso eles tentaram com a força deles. Pescadores experientes. Homens treinados no mar. Homens que viviam no mar. Eles fizeram tudo que eles podiam. Fizeram tudo. Talvez até lançaram alguma coisa no mar para esvaziar o navio, o barquinho deles. A palavra do Senhor não fala. Mas é o que a história nos fala sobre o que os marinheiros faziam quando havia tempestade. Quando havia tempestade, os marinheiros jogavam a carga fora e fazia tudo aquilo. E abaixa a vela, ergue vela e fazia de tudo. E Jesus, lá onde que estava Jesus? Aonde que estava Jesus? Quietinho, em silêncio. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha para ele assim: meu irmão, onde está Jesus na tua vida? Ele está em silêncio? Ele está em silêncio? Mas fala para ele assim: meu irmão, deixa eu te lembrar de uma coisa. Ele pode estar em silêncio, mas ele está aí com você. Ele pode estar em silêncio, mas ele está aí com você. Ele pode estar quietinho, mas ele está aí com você. Até quando você vai tentar com a tua força? Até quando nós vamos tentar com a nossa força? Até quando nós vamos tentar com a nossa conta bancária? Até quando nós vamos tentar com o nosso conhecimento? Até quando nós vamos tentar com o nosso grau de amizade? Até quando nós vamos tentar com a nossa influência? Ei, Jesus está ali quietinho. Chega lá abaixo. Jesus está ali do teu lado, esperando. O barco está balançando. A onda está entrando dentro do barco. O vento está soprando. Ah, mas eu estou com a ordem de Jesus. Sim, você está com a ordem de Jesus, mas a ordem de Jesus não impede a tempestade de se levantar. O povo era escolhido, sim. O povo de Israel era escolhido, sim, mas isso não impediu Golias de se levantar. O povo era escolhido, sim. O povo era separado, sim, mas isso não impediu ele ser cativo na Babilônia. O povo era escolhido, sim, separado, sim, mas isso não impediu eles ser cativos, eles sofrerem. Mas Deus está lá. E quando o povo voltava-se para Deus, quando o povo voltava o coração para Deus, Deus ia lá e salvava. Deus ia lá e libertava. Deus ia lá e levantava Moisés. Deus ia lá e colocava Elias. Deus ia lá e colocava os profetas para trazer o povo de volta. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. Talvez você entrou nessa noite aqui: meu Deus, eu não sei o que vai ser amanhã. Eu não sei o que vai ser do meu sonho, do meu projeto, do meu ministério. O vento está contrário. Mas deixa eu te dizer uma coisa mais uma vez: Cristo está contigo, meu irmão. Ele está aí do teu lado. Quando ele sai na beira do mar, onde as águas estão calmas, aonde é estável, e o Senhor os leva para águas mais profundas. O Senhor leva os discípulos para águas mais profundas, aonde não dá pé, aonde não dá estabilidade, e é onde é Ele que vai governar as nossas vidas, aonde Ele vai direcionar. Pescadores experientes, eles tentaram de tudo, mas eles não conseguiram. Não com a sua experiência, com a sua força, não. Nada vale sem Jesus. Você não vai a lugar nenhum sem Jesus. Nós não vamos conseguir sem Jesus. Jesus até está no barco, mas está quieto. Jesus está na sua família. Jesus está no seu ministério. Jesus está com você lá no seu trabalho, onde tem aquele abençoado que te tira a paz. Jesus está lá? Tá. Ele habita em você, meu irmão.
Jesus está lá. Nós só precisamos deixar Ele florescer. E detalhe, aquele que mais te persegue, aquele que mais tira a paz do teu trabalho, é o testemunho da tua vitória. Quando você deixar Jesus florescer em você, na hora que a coisa apertar para ele, ele vai falar: ah, o Hélito é crente. Juninho é crente. Ô Juninho, ora por mim. Coloca meu nome lá no grupo de oração. Semana nós estávamos lá no trabalho e a firma vai passar por um processo lá. E está lá. Todo mundo lá reunido e os encarregados falando do processo que nós vamos passar. Que a firma nossa vai passar, vai dar um passo muito grande. Vai ter uma mudança. Aí terminou tudo. Terminou de falar, todo mundo falou. Agora nós precisamos de uma benção. Eles são católicos. Mas nós precisamos de uma benção. Eliseu, você ora por nós? Amém. Vamos orar. Jesus está aí do teu lado, meu irmão. Amém. Esperando você clamar por Ele. Talvez as pessoas de fora, porque a palavra do Senhor vai dizer que outros parquinhos acompanhavam. Talvez quem está de longe está falando: esse casamento não tem mais jeito. E esse daí não tem mais jeito, está acabado, vai afundar. O ministério dele já era, o sonho dele já era, vai afundar. Vai afundar, acabou, é o fim de tudo. Mas quem olha de longe não vê Jesus deitado no barco. Só quem está dentro do barco que vê o mestre deitado. A sociedade pode falar que não tem mais jeito. As pessoas podem falar que não tem mais jeito. Mas aquele que o vento, o mar obedece, está contigo. Meu irmão, nós precisamos entender isso, meu irmão. O Criador de todas as coisas. O Criador de todas as coisas está com você. Na hora que vinha a tristeza, na hora que vinha o desânimo, e vem. E vem. Eu falo direto isso para intercessão, eu já falei para algumas pessoas. Eu fico 3 dias. Oh, meu Deus, a vida, o céu, só comigo acontece isso, Deus. Oh, meu Deus. Passou de 3 dias, sacode a poeira. Eu sei quem que é meu Deus. O Hélito falou aqui em cima, eu sei quem que Ele é. Pai, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Abre os meus olhos espirituais. O que o Senhor quer me ensinar com esse vento? O que o Senhor quer me ensinar com essa afronta? O que o Senhor quer me ensinar com esse gigante que se colocou diante de mim, que está me afrontando? O que o Senhor quer me ensinar com esse problema? O problema é que às vezes o vento começa a balançar e a gente não consegue desviar o olho da onda. A onda está tão alta, o barco está balançando e está lá, e a onda está vindo, e está entrando água dentro do barco, e está vindo, e nós não conseguimos tirar o olho do problema e olhar para aquele que está deitado, quietinho, no teu barco, na tua família, na tua casa. Nós voltamos os olhos para o tamanho da onda, nós voltamos o olho para o barulho do vento, mas nós não voltamos o olho para aquele que pode olhar para o vento e falar: aquieta-te, aquele que pode olhar para o mar e falar: emudece, aquele que pode olhar para a tua doença, para a tua dificuldade e dizer: seja sarado. Nós não olhamos para Ele, nós olhamos tudo ao redor, porque o vento faz barulho, as ondas fazem barulho, e Jesus está ali quietinho, esperando você chamar por Ele, esperando você olhar por Ele. Isso nós podemos ver na passagem de Elias, dentro da caverna. Um forte vento. Do jeito que Elias estava, Elias ficou. Terremoto, barulho, tirando todas as coisas do lugar. Do jeito que Elias estava, Elias ficou.
Fogo. Quem já trabalhou com cana? Acho que eu e o Hélio, eu sei, o Marcelo. Quando faz uma queimada de cana e você está do lado, é um barulho. Um barulho, não sei se alguém, o Celso, trabalha na usina. Faz um barulho, né, irmão? Quando está queimando canavial. Barulhão, fogo. Elias, do jeito que estava, ele ficou. Mas quando veio a brisa suave, ele se inclina e dobra o rosto. Porque ele sentiu a presença de Deus. Ei, meu irmão, esse barulho só está desviando o teu foco. Ei, minha irmã, esse barulho só está fazendo você tirar o olho daquele que pode resolver o teu problema. Nós nos assustamos com o barulho. Nós nos assustamos com as ondas. Nós nos assustamos com o vento. Nós nos assustamos com o barco enchendo d'água. Mas aquele que pode resolver está aí do teu lado. E Ele te trouxe aqui nessa noite. Você foi um escolhido. Eu poderia ter outra pessoa aqui, meu irmão. Se for olhar para os membros da nossa igreja, poderia ter outras 200, qualquer outras 200 pessoas aqui. Deus escolheu você. Se for olhar para a nossa cidade, 27, 28 mil habitantes, poderia ter qualquer outro aqui nessa noite. Mas Deus escolheu você. Porque Ele sabe o que você está passando. Porque Ele sabe como está o seu barco. E Ele está ali quietinho. É hora de acionar Ele. É hora de clamar por Ele. É hora de ouvir a voz dEle. E como Elias, não é para se inclinar para o barulho do vento, do terremoto ou do fogo. É hora de se inclinar para a voz do Mestre, que é mansa, suave e inconfundível. Que a natureza ouve e obedece até hoje. Ah, obedece, irmão? Obedece. O mar não ultrapassa os seus limites sem o comando de Deus. Os rios continuam correndo para o mesmo lugar, como ordem de Deus. A terra continua produzindo a grama, as árvores, as frutos, os pássaros. Eles continuam tudo diante de um comando da criação. O que é que você precisa nessa noite? Qual a sua necessidade nessa noite? Qual barulho está desviando o teu foco? Qual barulho está tirando a tua atenção da promessa de Deus para a sua vida? É o barulho da onda? É o barulho do vento? É o barco que está balançando, chacoalhando? Eu não sei do que você precisa. Talvez o barco da sua saúde está balançando. Talvez o barco da sua finança está balançando. Talvez o barco do seu relacionamento, do seu casamento, dos seus sonhos, dos seus projetos. O barco do seu ministério está balançando. E talvez você está em conflito, mas eu recebi uma ordem de Deus. Eu sei que foi Deus que falou comigo, Rosângela. Mas o vento ficou forte demais. O barco começou a balançar demais. Se você precisa dessa oração, a gente gostaria de orar por você. Jesus está aqui, meu irmão.